Estudo Bíblico 1 Crônicas 23. Nos capítulos 23 a 26, encontramos a organização levítica, uma das mais duradouras e significativas contribuições de Davi para a posteridade, jaz nos arranjos que ele fez para o ministério da tribo de Levi. O gênio que ele exibiu na organização dos levitas ajudou a preservar o culto levítico sob o governo de seus sucessores, proporcionou a força administrativa para o reavivamento da teocracia mosaica sob a liderança de Esdras, veja capítulo 6, introdução, e continuou a servir como base para a organização religiosa de Israel até o período do Novo Testamento. A política fundamental de Davi foi a de separar os 38.000 levitas do seu tempo em 4 grupos operacionais, versos 3 a 5. Depois de um esboço dos clãs e famílias levíticas, versos 7 a 23, e um breve apanhado de seus deveres, versos 24 a 32, esses 4 grupos foram enumerados. 24.000 que davam andamento ao trabalho na casa do Senhor, capítulo 24, entre os quais estavam incluídos os membros da família sacerdotal de Arão, capítulo 24, versos 1 a 19, e os outros levitas que os assistiam, capítulo 24, versos 20 a 31. 4.000 que serviam como cantores, capítulo 25, 4.000 porteiros ou guardas responsáveis pelo tesouro do templo, capítulo 26, versos 1 a 28, e, finalmente, 6.000 oficiais e juízos que se ocupavam dos negócios externos de Israel. Capítulo 26, versos 29 a 32. Os sacerdotes, os levitas do templo e os cantores foram depois organizados em 24 turnos, cujo rodízio podia ser coordenado em períodos de serviços mensais. Verso 1. Davi estava com 70 anos, pois tinha 30 ao iniciar seu reinado de 40 anos. Segundo Samuel 5, versos 4 e 5. Constituiu rei. A disputada sucessão e os detalhes são dados em 1 Reis 1, versos 33 a 40, 1 Crônicas 28, verso 45, 29, versos 22 a 25. Verso 3. Segundo a lei de Moisés, os levitas começavam a servir aos 30 anos de idade, Números 4, versos 1 a 4, havendo um período de treinamento iniciado aos 25 anos, Números 8, 24. Davi, em suas últimas palavras, baixou essa idade para 20 anos, 1 Crônicas 23, 27. Versos 4 e 5. Os levitas foram divididos em 4 classes de serviço. 1. Superintendentes da obra da casa do Senhor. 2. Oficiais e juízes. 3. Porteiros. 4. Músicos. Verso 5. Os instrumentos que Davi fez. O rei tinha gênio inventivo nesse setor, o que foi lembrado por muito tempo. Amós 6, verso 5. Verso 7. Ladã e Simei. Estes não foram citados para dar uma genealogia completa, mas antes para apresentar as principais obrigações de Levi, dentre as quais a organização davídica foi formada. Verso 8. Jeiel, o chefe. Jeiel foi o antigo levita que instituiu essa importante família. Os chefes individuais que lideravam os turnos de Davi estão relacionados em 1 Crônicas 24, versos 20 a 30. Verso 9. Este Simei não é aparentemente o mesmo Simei, filho de Gerson, citado nos versículos 7 e 10. É provável que ambos, este segundo Simei e Ladã, fossem filhos de Libni, o filho mais velho de Gerson e irmão de Simei. Capítulo 6, verso 17. Verso 14. Homem de Deus. Título distintivo de Moisés. Ver também Deuteronômio 33, 1 e no título do Salmo 90. Verso 22. Seus irmãos, primos, as desposaram.
de acordo com a lei de Moisés, para a preservação da propriedade da família, Números 36. Isso deu ao clã de Merari 4 divisões, uma para cada Mali e 3 para Muzi, fazendo então, com as 9 de Gerson e as 9 de Coate, 22 divisões levíticas, mais os sacerdotes araônicos. Verso 24. De 20 anos para cima. Mas no versículo 3 é de 30 anos para cima. Moisés já tinha feito o recenseamento dos levitas de 30 anos para cima, Números 4, verso 3. Mas, mais tarde, incluiu no trabalho aqueles que eram de 25 anos para cima, capítulo 8, versos 23 a 26. A explicação para Davi mais tarde baixar o limite da idade parece ter sido a diminuição das exigências físicas do serviço, verso 26. Mas a crescente necessidade de homens que surgiria com um novo templo. Verso 28. A assistir. A arca descansava agora em Jerusalém, e quando o novo templo estivesse pronto, toda a adoração outrora feita no tabernáculo se centralizaria ali. Assim, os levitas não teriam mais de transportar o tabernáculo, verso 25 e 26. Mas receberiam novos deveres com a introdução da adoração no templo. Verso 29. Os pães da propiciação. Os sacerdotes tinham de pôr esses pães perante o Senhor e tinham o privilégio de consumir os pães antigos ao serem substituídos por outros. Levítico 24, versos 5 a 9. Toda sorte de peso e medida. Padrões de todos os pesos e medidas usados ficavam no santuário. Portanto, os levitas eram inspetores dos pesos e medidas para que nenhuma fraude fosse cometida. A honestidade está inseparavelmente ligada à piedade e à adoração ao Senhor. Havia levitas suficientes para superintender essas funções. Verso 30. Manhãs, tarde. Horários dos 2 sacrifícios diários regulares. Êxodo 29, versos 38 e 39. Verso 31. E para cada oferecimento dos holocaustos. Ligue ao versículo 30 e leia-se. Deviam estar presentes à tarde e para cada oferecimento dos holocaustos. Só os sacerdotes podiam realmente oficiar junto ao altar. Festas fixas, comemoradas anualmente, eram 5. A Páscoa, o Pentecostes, a das trombetas, o dia da expiação e dos tabernáculos, Levítico 23. A primeira, segunda e última exigiam peregrinação ao santuário central. Êxodo 23, versos 14 a 17, Deuteronômio 16, verso 16.